Então, professor Nelson, pede desculpa, mas a gente sabe como as coisas acontecem, não esquenta com isso não. É até bom, por isso que a gente tem essa dobradinha aí. A gente, se não tiver problema, um dá aula, se tiver, o outro depois, não tem problema nenhum. Por favor, não se desculpe por isso. Então vamos lá, gente. Vamos dar continuidade. Aí tá, veja que o curso aí está para 20.206. Eu errei aí, eu esqueci de botei 2021, ia botar 2021, acabei botando os 6 ali, errei o coisa. Mas vamos lá. A matéria é essa mesma. Então, nós vamos entrar em risco e retorno financeiro e investimento. E isso é interessante também, porque depois o Nelson vai falar alguma coisa sobre investimentos, e aí para a gente entrar em opções reais. Tá? Então, determinação do retorno e do risco. Quer dizer, quando a gente está falando de investimento, a gente tem duas coisas importantes aí nessa definição, que é a definição de risco e a definição do retorno. Então, é risco, retorno, ou retorno e risco, né? O objetivo aqui é ver também a diversificação no risco, né, e o impacto disso, e também no retorno do investimento. Tá? Então a gente vai ver essas coisas hoje como se fosse um projeto, um projeto de investimento, de um projeto qualquer, não financeiro, tá? E vai se fazer a avaliação financeira disso. Então nós estamos dando essa conceituação de risco e retorno para a gente chegar nesse ponto aí, tá bom? Então fala assim, risco quando a variável aleatória tem uma distribuição de probabilidade desconhecida e incerteza quando essa distribuição é desconhecida. Então é importante a gente definir o que é risco e retorno. Quando eu tenho uma série de dados, né, por exemplo, a gente falou sobre os dados de perdas, né, de uma base de perdas, né, que aí eu tinha que montar uma base de dados e tal. Então, se eu tenho aquela base de dados e eu não estou trabalhando aquela base de dados, só estou preenchendo os valores lá, só estou conhecendo os valores, né? Ou mesmo porque, vamos dar um outro exemplo, eu pegar lá o comportamento das ações da Petrobras, vamos supor. Então, olho lá o comportamento das ações da Petrobras de 2 anos para cá e tal. Não, eu vou pegar os dados e tem aquela base de dados que eu tenho ali. O que eu tenho ali naquela base de dados, né? Eu tenho uma base de dados em que, se eu for analisar alguma coisa, eu vou ter certeza de tudo, né? Porque eu não sei o que vai acontecer, porque eu não conheço nada daquela base de dados. A não ser que sejam dados da Petrobras e que tem aquele comportamento diário. A primeira coisa que eu preciso fazer é dar uma olhadinha naquilo, né? Ver a distribuição daquilo lá de probabilidade ou distribuição de frequência, como aquilo acontece, né? E aí eu passo do ponto de incerteza e subo um degrau que é o chamado risco. Aí eu posso fazer a gestão do risco. Então, se eu não tenho conhecimento da distribuição, o que é distribuição de frequência ou distribuição de probabilidade? A distribuição de frequência é quando eu tenho dados passados que vão me dar uma frequência, eu vou conhecer uma distribuição, né? Então, conhecendo essa distribuição, esse comportamento dessa variável, da forma que ela é distribuída em termos de frequência, eu posso fazer uma estimativa probabilística. Então, eu vou ter aí uma distribuição de probabilidade. Então, baseado naquele dado passado, óbvio que eu posso pegar outras coisas e incrementar naquilo lá, e vou ter uma distribuição de probabilidade. Mas, de qualquer forma, o primeiro passo para você ter uma ideia do comportamento de uma variável é a sua distribuição de frequência. Aí eu vou ter uma distribuição de probabilidade de acordo com aquela distribuição de frequência. Eu posso depois pegar as distribuições de probabilidade conhecidas e vou adequar aquele comportamento daqueles dados de frequência lá. Eu tenho uma distribuição normal. Beleza, peraí. Qual é o comportamento desses dados, a distribuição de frequência que eu tenho? Será que eu posso aproximar esse comportamento dessa distribuição de frequência a uma distribuição de probabilidade conhecida? De tal forma que eu posso dizer que ali também é uma distribuição de probabilidade normal? Né? Se eu conheço a distribuição de probabilidade normal, beleza, eu sei que aquilo é uma distribuição normal, eu tenho o comportamento da minha variável. Eu conheço o comportamento da minha variável hoje, que ela se adequa à normal, e vou conhecer ela amanhã. Por quê? Porque ela tem um comportamento normal.
Tá? Óbvio que a gente tem vários valores de outliers, né, que acontece, que ocorrem no processo, mas que, de qualquer forma, ele, ele faz parte daquilo, né? Ele, por exemplo, eu estou lá, tenho uma distribuição de probabilidade do comportamento da Petrobras que ela é normal, tá? Uma distribuição normal também tem valores extremos, né? Ela pode estar num desses valores extremos, eventualmente, por causa disso ou daquilo. O que eu tenho a dizer é o seguinte, olha, acontece com a probabilidade baixa, mas acontece dela ter valores extremos, ou perdas extremas, ou ganhos extremos, né? Depende da situação. Tá bom? Então, isso aí é o que a gente chama de distribuição. Eu preciso conhecer a distribuição de frequência e fazer uma ideia, ou fazer uma estimativa da minha distribuição de probabilidade. Dessa forma, eu tenho o risco e o retorno. O comportamento do risco e do retorno, eu posso ter um comportamento de distribuição de probabilidade. Então, a ideia é essa, tá? Quando eu tenho dessas duas variáveis, a ideia é tentar aproximá-las em distribuições de probabilidade. Então, só um exemplozinho básico aqui. Digamos que eu tenho dois títulos, título A e B. Aí eu tenho 4 eventos nesses dois títulos, né? A probabilidade desse evento 1 ocorrer é de 15% e o retorno médio é de menos 2%. A probabilidade do evento 2 ocorrer é 20,0% em termos de retorno e tal. E assim o título B também tem a sua característica aqui. Então 10% ele pode ter o valor próximo de 5%, negativo, pode perder 5%, 40% ele vai ganhar 10%, 40% ele vai ganhar 20% e 10% ele ganha 35%. Tá? Então são comportamentos de dois títulos aqui em que eu tenho o retorno desse título baseado na probabilidade de ocorrência desse retorno. Tá? Então, digamos que eu peguei lá uma faixa de valores, né, de probabilidades no título e fiz uma distribuição de probabilidade. Veja o que eu fiz. Eu podia ter os dados lá espalhados lá na minha base de dados, eu fui lá, juntei esses dados e falei assim, ó, em média, 15% das vezes ele vai perder 2%, 20% das vezes ele vai perder 0% no retorno, né? E assim por diante. Então, eu estou conhecendo o comportamento da minha variável. Então, a remuneração proporcionada por uma ação é a soma dos dividendos pagos. Aí o que eu vou explicar para vocês agora é o seguinte, tá, mas como é que assim, o que é isso aqui, né? O que é retorno de um ativo, né? Vamos ver qual é a definição de retorno de ativo, quando a gente fala 2%, 3% e tal. Então, a remuneração proporcionada por uma ação é a soma dos dividendos pagos mais dos ganhos de capital, ou a valorização da ação. O retorno percentual, que é aquele valor lá, 2%, menos 5%, menos 2%, 0%, 5%, é a remuneração dividida pelo preço inicial da ação. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, compra um lote de 100 ações, o preço de compra é 37 por ação. O dividendo pago pela ação é de 1,85. A valorização da ação foi de quanto? De 3,33. Portanto, ela vale hoje 40,33. Por quê? 37 mais 3,33 foi a valorização dela durante um ano. Tá? A gente está definindo o que é retorno, tá, gente? A ilustração do fluxo do cálculo da remuneração é dado por exemplo, eu compro 100 ações a 37, eu tenho dividendo de 1,85 e tenho o valor da ação depois de um ano a 40,33. Então, na realidade, o que eu ganhei, né? Eu ganhei 185 em termos de 100 ações, né? 185 pelo dividendo e 4.033 por 4.033 por valorização. Né? Então, na realidade, o ganho de capital é 4.033 menos 3.700, dá 333, mais o dividendo, que é 185, então eu vou ter, na realidade, 518. Pegando 518 dividindo por 3.700, que foi o valor inicial, né, eu tenho 14%. Então, esse é o retorno, tá? Isso é o que a gente chama de retorno. Então, considerando tanto a valorização como o dividendo. Se não tiver dividendo zero, ou é só a valorização, tá? Então, esse é o que a gente está... O conceito que nós estamos dando de retorno aqui é isso, tá?
Então, o retorno acumulado é o retorno que o investidor ganharia se mantivesse o investimento por um período de tempo de T anos. Tá? Então, caso o retorno durante o período de tempo seja RT, o retorno acumulado ao termo de T será o seguinte: 1 mais RT no primeiro período, 1 mais R no primeiro período, vezes 1 mais R no segundo, 1 mais R no terceiro, até 1 mais R no último período, menos 1. Né? Eu tenho que tirar do 1, porque eu estou somando com 1 aqui, multiplicando, e tenho que tirar 1 aqui embaixo. Então, esse seria o retorno geométrico acumulado durante um determinado período de tempo. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, como é que seria aqui nesse caso? Eu tenho 3 anos, o primeiro ano deu 12%, o segundo deu menos 3%, o terceiro deu 8%, não é isso? Então, como é que ficaria? Se for um retorno geométrico, seria 1 mais 0,12, vezes 1 menos 0, está aqui, é 3, menos 3%, né? Mais 1 mais 0,8 menos 1, dá 17,33. Tá? Então, o retorno geométrico médio, aí seria a raiz cúbica, desculpe, né, porque são 3 períodos, raiz cúbica disso aqui menos 1, que dá 5,47 ao ano, em média. Né? Então, eu somo 1 aqui, tiro a raiz, né, e diminuo de 1, botei isso aqui, 5,47 em média geométrica, no caso. No média aritmética, é somar tudo dividido por 3, vocês já estão cansados de saber isso, dá 5,67. Então, eu posso ter uma avaliação por retorno médio aritmético ou retorno médio geométrico. Tá? Normalmente, quando a gente trabalha com juros compostos, né, e tem um ativo de uma ação, eu vou pegando tudo isso como um retorno geométrico, né? Um período para ver quanto que no final ele teve. Né? Os retornos históricos das ações no mercado de capitais podem ser resumidos pelo retorno médio e pelo desvio padrão. Então, o que é o retorno médio? A soma de tudo dividido pelo período de tempo. O que é o desvio padrão? Acha uma média, não é isso? Que é o R barra. Então, cada valor menos R barra ao quadrado, somando, dividido por T menos 1. T menos 1 por quê? É a mesma coisa do conceito do desvio padrão, da variância amostral. Quando eu tenho uma amostra, o que eu faço? Eu diminuo, né? Qual é a fórmula do desvio padrão? É somatório de x menos x barra ao quadrado, né? Dividido por n menos 1. N é o tamanho da amostra. X seria a variável, né? E x barra é a média. Certo? Então, só replicando, isso aqui seria então somatório de RI menos R barra, né? Elevado ao quadrado. E raiz quadrada disso representa o desvio padrão. T menos 1 porque é a amostra. Se fosse população, era T. Como eu estou trabalhando com a amostra, eu retiro um grau de liberdade que é referente à estimativa da média. Por que eu faço isso na amostra? Estatisticamente, tem inclusive uma demonstração estatística para isso, chama-se inferência estatística, que se estuda essas demonstrações de fórmulas na estatística. Se você está pegando uma amostra, você tem, vou explicar aqui, né, conceitualmente, mas não vou entrar em formalizar isso ou provar isso, tá? Só vou explicar mais ou menos para vocês entenderem. Como a amostra, quando eu trabalho com a amostra, a média, que eu tiro uma média, estou com a amostra, quando eu tiro a média daquela amostra, eu tenho um valor estimado, que é a média. Quer dizer, esse valor, ele me tira um grau de liberdade no cálculo do meu desvio padrão. Porque o meu desvio padrão, ele usa um estimador, que é a média. Como eu estou usando um estimador, eu perdi um grau de liberdade. Então, perdendo esse grau de liberdade, por isso que fica aqui n menos 1. Eu retiro do meu tamanho da minha população, que eu estou calculando o desvio padrão, ou da amostra que eu estou calculando o desvio padrão, retiro um valor que corresponde à estimativa da média. Tá? Por isso que é n menos 1. Tá bom? Então, fiz aí. O que representa o desvio padrão? Representa o risco. O retorno é o retorno, né? O retorno à média, né? Dos valores representa, isso aqui é a média, é o retorno, e o desvio padrão representa, dos retornos, representa o risco, né? O desvio padrão, a variância, representa o risco do comportamento do retorno do ativo, né? Então, o preço de compra de uma ação é 25, bonificação 50%, dividido 2 por ação. Nessa ordem, o preço da ação após a bonificação, pagamento de dividendo é 23. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é meio conceitual, né? Quer dizer, uma coisa mais uma explicação
média, né? Assim, o que acontece, né? Por exemplo, eu tenho 25 ações, aí eu tenho quantidade de 10, o valor é 250. Aí eu tenho 25 por ação, eu dou é, a bonificação de 50%. Aí eu fico com 15 ações. Tá? Então, 15 vezes dá 375. Eu posso fazer isso com uma coisa bem fácil. Eu dou dividendo, né? Dividendo, e sempre quando eu dou dividendo, as ações diminuem um pouco. Então, por exemplo, se ela diminuir a 2 por ação, eu posso forçar essa diminuição do pagamento de dividendo, dizendo o seguinte: ó, eu considero a ação como 23 e dou 2 dividendos. Na realidade, eu aumento a quantidade teórica de ações por 16,3 e aí vou ter 23 vezes 375. Então eu remunero o cara da mesma forma e ainda dou mais ações para ele, e sem dar bonificação eu dou dividendos. Eu forço um pouco a diminuição do preço, mas é uma coisa bem interessante. Quer dizer, o cara fica com um número maior de ações e pelo preço da ação 375, né? Então ele fica, né, para dar os dividendos em cima desse valor aqui, né? Eu forço a barra, dou dividendo em cima de vez de 25, eu dou em cima de 23. Pronto, aí eu dou uma remuneração da mesma maneira que eu tivesse dado a bonificação de 50%. Então, essas são coisas que o mercado faz aí, só para mostrar para vocês. Então, o retorno da ação no ano é o valor final do índice sobre o valor inicial do índice. Então, por exemplo, se ela valia 375, vale 250, menos 1, eu tenho retorno de 50%. Né? A bonificação de 50% significa que os detentores receberam 5 novas ações para cada 10 que possuíam. Preço da ação, preço ex-dividendo, igual ao preço antes do pagamento, menos valor do dividendo, que é 23 menos do 2, que foi a desvalorização que eu dei. Né? Tá, então isso aqui é só para mostrar para vocês como é que pode funcionar também às vezes, esse tipo de coisa. Então, só para a gente ter uma ideia, o retorno esperado de um ativo é a probabilidade daquele ativo atingir aquele valor em determinado período de tempo. Né? Então, eu tenho a probabilidade do ativo vezes o período de tempo em que ele tem o período de tempo, o valor que ele tem naquela determinada probabilidade. É como se fosse a estratégia, né? Eu vou fazer uma estratégia. A estratégia ela tem lá, ó, 20% ela tem chance de acontecer assim, né? Subir tanto, 50% de tanto e 30% de tanto. Então, o total tem 100%, né? Então, tem o retorno, estratégia do retorno, probabilidade dele do retorno. Só para mostrar para vocês que o retorno médio ele é dado pela probabilidade daquele determinado retorno em determinado período, né? Em determinado valor em algum período de tempo, tá? Então, aqui é a probabilidade vezes o retorno, somando tudo, eu tenho o retorno médio, tá? Então, só para dizer como pode funcionar isso aí. Eu estou dando alguns conceitos para a gente chegar lá. Não? Da mesma forma, a variância, né, ou desvio padrão. A variância o que é? É o retorno menos a média ao quadrado. Se eu tenho a probabilidade daquele retorno acontecer, as frequências daquele retorno, eu multiplico por aqui, somo tudo, né, e tiro a raiz. Fazendo isso, eu tenho o que é o desvio padrão. A variância seria o valor sem a raiz, né? Quando eu tiro a raiz, eu tenho o desvio padrão. Tá? Então, isso aqui é a definição de risco. Isso aqui é o que a gente tem como definição de risco no modelo. Tá? Então, se eu quero quero analisar um ativo, quero analisar uma situação de uma empresa, é o risco dela ter aquele valor em determinado período de tempo. Então, só como exemplo, né? Vamos supor que eu tenho um evento, aí eu tenho a probabilidade daquele evento ocorrer, e tem o retorno daquele evento. É menos 5%, é a probabilidade de 20% acontecer. Né? Com 60% eu tenho a probabilidade de retorno de 20%. E em 20% dos casos eu tenho retorno de 40%. Então eu tenho essa situação aqui como retorno médio. Então como é que eu vou achar o retorno médio? A probabilidade dele acontecer vezes ele, né? Então retorno médio, probabilidade vezes ele, somo tudo. Então o retorno médio é 19%. Então, o retorno médio desse ativo aqui, considerando os eventos dele, né, é o quê? Ou então, se eu estou falando de
de análise estratégica, né? Gestão estratégica. Aí, ó, eu tenho 20% de chance de perder 5 no ativo que eu estou investindo lá. Eu tenho 60% de chance de ter 20% de ganho, de retorno, e tenho 20% de chance de ter 40% de retorno. Então, em média, eu vou ter 19% de retorno. Né? E qual é o meu risco disso acontecer? Em média. Bom, da mesma forma, eu faço menos 5 menos 19, 20 menos 19, vezes 60, aqui vezes 20, aqui 60, aqui vezes 20, 40 menos 19, 40 menos a média, né? Ao quadrado, tem esses valores, somo. Tá, mas peraí, primeiro eu somei, aí essa é variância, né? Aí eu somei, beleza, aqui a média, como eu vi, e aqui eu somei, deu 204. Tira a raiz, eu tenho desvio padrão, 14,28. Então, o que ele quer dizer com isso? Eu tenho um ativo que tem 19% em média de retorno e com risco de 14,28%. Quer dizer, em média, ele perde 14,28%. Tá? Então, para mais e para menos. Então, eu posso ganhar em média 14% e posso perder em média 14%. Tá? Claro que ele pode perder valores, ele pode ter valores negativos, mas ele pode também ter um retorno de 5%, de 2%, tal. Mas isso aqui, em média, ele vai subir, como pode ter 30 e pouco aqui, né? Em média, ele vai subir 14 e vai descer 14. Claro que se eu tenho um ativo que esse valor aqui é muito grande, isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele tem um risco muito grande, porque ele tem uma oscilação muito grande, né? O ideal, por exemplo, ações da Petrobras, exceto agora por causa desse negócio, né? Mas ações da Vale, vamos lá, ações da Vale. Ações da Vale é mais ou menos padrão, né? Ela tem mais ou menos um comportamento padrão, ela nem sobe muito nem desce muito, né? Ela tem aquelas oscilações, o preço do minério de ferro subiu, a China lá, que é o maior importador de minério de ferro, está construindo mais não sei quantas coisas lá, vai ter muito mais demanda de minério de ferro, o preço vai subir. Tá? A China que está reduzindo as suas construções lá, está reduzindo o minério de ferro diminui, tá? O preço, né, do minério de ferro. Tá? Então tem as oscilações, né, essas oscilações. Tem como é que se diz, uma barragem lá de Mariana, de não sei do que rompeu, as ações caem. Tá? E assim vai, né? Então você tem essas oscilações, esses extremos, tá? Mas em média ela tem um valor positivo, né? É mais ou menos isso que nós estamos vendo aqui. Se essa variação é muito grande, é porque ela tem essa variação muito grande, ela tem um risco maior. O que é o retorno discreto? Né? O retorno discreto é quando o preço de um ativo pode variar em diferentes escalas. Dessa forma, a medida por retorno é passivo de comparação. Então, por exemplo, eu tenho o preço de hoje, né, é igual ao preço de ontem, vezes 1 mais o retorno de ontem para hoje. Né? Então, o retorno, ele é o quê? Ele é dado pelo quê? Ele é dado pelo preço de hoje menos o preço de ontem dividido pelo preço de ontem. Isso é o retorno discreto. Então, o retorno discreto é uma coisa simples, né, em termos de conta, né? O que é? É o preço de hoje menos o preço dividido pelo preço de ontem menos 1. Então, vou ter o retorno discreto, chamado retorno discreto. Tá? Uma outra forma de medir o retorno é pelo retorno contínuo. Quer dizer, os negócios realizados no mercado financeiro são negociados em fração de minutos e, portanto, no mesmo dia, né? Portanto, é o retorno contínuo. Né? Então, o que é um retorno contínuo? Na realidade, é uma fórmula de uma matemática financeira, né? Juros compostos. Né? Então, tem, por exemplo, período 1 é igual ao período 0, 1 mais o retorno anual. Se eu estou falando que em taxas de retorno anual. Se eu estivesse falando de taxa de retorno mensal, taxa de retorno mensal e assim por diante, tá, gente? Mas vamos passar o retorno anual para a gente entender bem esse negócio aqui. Para o período 2 semestres, tem que o período 1, o P1, desculpe, é P0 vezes 1 mais
o retorno anual sobre 2 vezes 1 mais o retorno anual sobre 2. E para 2 meses tem período 1, né, é igual o preço 1, desculpa, é igual ao preço 0, 1 mais retorno anual dividido por 12, vezes o retorno anual dividido por 12, e assim por diante, 12 vezes, né, 12 vezes. Então você tem na realidade que o preço hoje é o preço ontem, né, 1 mais o retorno anual dividido por 12 a 12, né, em termos de mês, né. Então eu posso dizer que isso aqui é um fator, um fator conhecido de acordo com estabelecer a data do meu retorno, né? O comportamento do meu retorno, né? O comportamento, se é um comportamento contínuo, né? Então eu vou ter isso aqui dessa forma, de tal forma que eu vou, conforme o tamanho de n, né? Eu vou ter essa transformação no limite, né? Então, dado isso aqui, eu tenho, na realidade, o P1, quando n tende a infinito, né? P0, 1 mais ré anual sobre n, elevado a n, que vai dar o quê? P1 é igual a P0, elevado a retorno anual. Então, o meu retorno contínuo, eu posso estabelecer uma fórmula que seria o P de hoje, né? O preço de hoje é igual ao preço de ontem, elevado a um retorno contínuo, né? Se eu usar o logaritmo, eu vou ter essa coisa aqui, né? Então, o meu retorno contínuo vai ser o quê? Logaritmo do preço de hoje sobre o preço de ontem. Então, a gente tem duas situações, né? O retorno discreto, que é o preço de hoje sobre o preço de ontem menos 1, e o retorno contínuo, que é o logaritmo do preço de hoje sobre o preço de ontem. Então, eu posso usar qualquer um deles. Normalmente, se usa o retorno contínuo. Normalmente, tá? Isso não quer dizer que é sempre assim, mas normalmente o padrão é o retorno contínuo. Tá legal? Então eu tenho lá, vamos supor aqui, tá? Eu tenho fechamento de um ativo, né, nos últimos 6 meses. Então eu tenho a cotação dele aqui no mês 1, mês 2, mês 3 e assim por diante. Qual é o retorno discreto e o retorno contínuo desse ativo? Então 48,20 sobre 47,30 menos 1, 1,90. Logaritmo de 48,20 sobre 47,30, 1,88. Então é só usar a fórmula, né? 48,90 sobre 48,20 menos 1 dá 1,45%. Logaritmo de 48,90 sobre 48,20 dá 1,44 e assim vai, tá, gente? Assim vai, tá? Então esse é o conceito básico de retorno, ok? Aqui tem algumas maneiras que eu também aqui, assim, eu só vou, como é que diz? Eu vou apresentar para vocês. Também não é coisa que nós vamos, assim, perder muito tempo com isso, tá? Mas eu vou apresentar para vocês que essas coisas existem. Que é, como é que você pode estimar a volatilidade? Aí você tem alguns modelos que estimam a volatilidade de um ativo, né? Usa alguns modelos que você pode, além do risco, como a gente viu, que é o desvio padrão, a gente tem alguns modelos para fazer isso. Que aí, no caso, é Exponential Weight Moving Average, né? Então, é a média móvel exponencial considerando pesos, né? Considerando ponderação, ponderando, né? Média móvel. A ponderação é um lambda que a gente vai ver que ele pondera conforme o período que você quer dar importância, digamos assim, que você quer dar, que tem mais impacto, tá? Um período mais recente, por exemplo, né? Então, o modelo de decaimento exponencial, chamado, que é o EWMA, chamado modelo de decaimento exponencial, é uma forma alternativa de estimar a volatilidade na hipótese que os dados mais recentes são mais importantes para a estimação do futuro que os dados passados. Isto é, você pega lá 360 dias lá, né? Quer dizer, um ano, da variação da Petrobras, aí você quer achar o retorno, o que é? Você pode somar tudo e dividir por 360, ou pode fazer pelo geométrico, né? Ou você pode fazer o seguinte, não, eu quero achar um retorno, mas pesando mais valores mais recentes, né? Eu não quero fazer essa média aí considerando valores lá atrás, tal. Quero ver considerando os retornos mais recentes, né? Para pesar mais isso aí. Então, este modelo possui um peso maior ou maior importância, a observação do retorno
de I datas atrás, ou I dias atrás, né? Existe, portanto, um parâmetro lambda chamado fator de decaimento. O valor de lambda vai de 0 a 1. Então, eu posso estipular um valor para lambda, e aí, dando esse valor para lambda, eu consigo pesar os valores mais recentes, por exemplo, né, em que n é o tamanho da janela, né, quer dizer, n é o tamanho da amostra, 360, por exemplo. Né? Né? E vai de 1 a n, então aqui vai de 1 a n, são todos os valores. Né? RTI é o retorno observado do passado, né? O RTI é o retorno anterior, né? dos períodos ou período anterior, e lambda é o fator de decaimento. Então, tem um fator de decaimento aqui que eu pondero, então, dividindo por essa somatória, e pondero por aqui. Você vê que eu estou ponderando esse retorno e estou dividindo por ele mesmo, né? Ele ponderado, tá certo? Então, é só isso. Então, desvio padrão, eu pego esse valor, isso aqui é o retorno. Vocês perceberam bem, esse aqui é o retorno, tipo a variância, né? Que é o do período anterior e né, período I, né? Aí você pondera aqui e pronto. Né? Esse valor é arbitrário, você pode botar 0,90, 0,95, ele vai de 0 a 1. Né? Tá? Posso estimar o R retorno médio com lambda, né? Eu vou, por exemplo, a média também eu posso usar também isso aqui, né? Aí eu uso isso aqui, então a volatilidade vai ser esse valor, esse aqui é a média, tá? Eu ponho aqui, ponho a média também, ponho a variância. Então eu posso usar tanto daquela forma como dessa aqui. Né? Essa aqui eu estou considerando a média estimada, que é o médio populacional, tá? E ponderando de qualquer forma, que também é mais ou menos a mesma coisa. Só que eu uso aí a média. Para simplificar esse modelo, se você quer simplificar, né, com lambda 1, o modelo de estimação é o mesmo do método simples de sigma. Né? Se n for grande, o denominador da fórmula é 1 sobre 1 menos lambda. Então, sua fórmula será esta aqui. Se eu tenho um lambda grande, porque lambda grande eu estou pesando mais com os valores mais recentes. Né? Então, eu pesando mais o valor mais recente, eu vou ter essa fórmula, né? Que aí eu posso usar essa fórmula de vez de usar aquela outra lá. Tá? Tá? Então, por exemplo, assumindo o lambda 94, tabela anterior de retornos contínuos, qual será o EWMA? Então, por exemplo, aqui 0,94, eu vou usar aquela fórmula anterior, né? 1 menos 0,94, aí eu pego o valor anterior, que é aquele que nós calculamos lá, tá, gente? Lá naquela tabela, né? Então, eu pego 1 menos 94, aqui 0,94, né? Pondero dá 1,88 aqui. O quarto mês é 1,94, pego o quarto mês aqui, né, com o anterior e o atual, né? Dá 1,86. No quinto mês, quer dizer, aqui eu pego o terceiro e quarto, né? Esse é o quarto e esse é o terceiro. Aqui o quinto e o quarto, né? Aí eu pego, pondero, dá 1,85. Tá? Então tem uma diferençazinha aí. Veja que eu estou aqui fazendo isso, eu estou como é que se diz? Diminuindo a volatilidade. Né? Então eu estou pesando com os valores mais recentes, eu estou diminuindo a volatilidade aqui. Então, usando a tabela lá, né, o retorno contínuo esse aqui, vamos supor, né, retorno contínuo desse, eu usando a volatilidade estimada, eu fico com um retorno desse tipo aqui. Veja que eu padronizei o retorno, eu diminuí a variabilidade do retorno, pesando mais os valores mais recentes, né? Certo? Então eu diminuo a volatilidade, ok? Outro é o máximo drawdown, né? Indicador de risco que representa o percentual entre o valor máximo e o valor mínimo de uma série temporal de algum ativo. Então, pego o valor máximo e o valor mínimo. Então, aqui, ó, 29,17 dividido por 31,92, menos 1 dá menos 8,62, é o máximo drawdown, né? O downside risk, é indicador de risco que representa o percentual entre o valor máximo e o valor mínimo de uma série temporal de algum ativo. Então, 1 sobre N, somatório de mínimo de R menos o retorno de referência, ou zero. Né? É o retorno de referência ou zero.
RT é o retorno dos ativos no tempo, né? Retorno do ativo. Retorno de referência é o retorno de um valor de referência ou benchmark. Eu quero fazer um valor de referência. Quero pegar um 10, o meu retorno é 10, vamos supor o meu valor de referência. Eu não quero, eu quero um retorno 10 ou 0, né? Então eu vou comparar, na comparação do investidor para medir o desempenho do ativo, né? N é a quantidade de índices no somatório. Então eu quero medir o desempenho, eu faço um ponto de parada, digamos assim, né? De máximo, né? Então eu tenho o que a gente chama de downside risk, né? Eu tenho um valor básico aí. Modelo de Markowitz e os ganhos por diversificação, tá? Bom, aí a gente vai, aqui lá é só algumas formas de você analisar o retorno e tal. Né, normalmente a gente usa retorno contínuo, tá? Nas medições nossas aqui. Pode ser retorno discreto ou retorno contínuo. Aqui lá é só como indicadores de referência para vocês aprenderem também como é que outros indicadores que são possíveis de utilizar e conhecidos, tá? Então, basicamente, a finalidade de uma carteira é reduzir o risco por meio da diversificação. Então, a carteira, o uso de carteira, o conceito do uso de carteira é justamente para você, você diversificando, você tem a seguinte conceituação. A partir do momento que eu diversifico, eu estou dividindo o risco, né? Eu estou mitigando o risco, né? Então, a ideia é mitigar o risco, tá? Por isso que eu uso a diversificação. De vez eu aplicar todo o meu capital num ativo, eu estou diversificando para poder, se eu perder, ter perdas menores. Por exemplo, eu vou jogar nas ações aí da Petrobras, tem um ativo que é a ação da Petrobras, tem outro ativo que é a ação da Vale, tem outro ativo que é a Natura, e tem também um ativo que é um fundo ou um ativo só cambial, né? Então tem um ativo cambial, um título cambial lá, certo? Quer dizer, eu posso ter perdas no ativo, mas de repente aquela perda que eu tive no ativo eu posso ganhar no câmbio, né? Caiu as minhas ações, eu posso ganhar no câmbio. Tá certo? Então, diversificação é basicamente para mitigar o risco, né? Considerando o caso particular de 3 ativos, o princípio de dominância representa espaço risco-retorno. Então, agora, dado esse conceito de diversificação, eu tenho que conhecer comparativamente, né, os ativos e quais são as características que eu vou considerar quando eu vou fazer a diversificação, né? E aí ver por que até para justificar essa diversificação, né, matematicamente. Porque, inclusive, o Markowitz, quando fez isso, ganhou o prêmio Nobel, né? Então, ele comprovou, ele formalizou em economia ou estatística, matemática, se chama formalizar, né? Por exemplo, o Einstein, quando fez lá a teoria da relatividade, ele pensou tudo aquilo, né? Mas enquanto ele não formalizou, ele não foi reconhecido, né? Quer dizer, ele formalizou muito simplesmente, né? É igual a MC2, né? Quer dizer, foi uma coisa muito simplificada, mas até ele chegar ali ele fez uma baita de um pensamento matemático também. Então, esse é o grande mistério, né? De tudo que a gente faz, tanto na economia, na física, na química, tal, você tem que formalizar, você tem que equacionar aquilo, né? Então foi mais ou menos o que o Markowitz fez. Tudo bem, você diversificar ativo é legal? Porque teoricamente, ou instintivamente, ou intuitivamente, você pensa o seguinte, olha, se eu tenho 3 ativos, né, é melhor do que eu botar todo o meu dinheiro num ativo só, não é isso? Por quê? Diversificação. Só que tem alguns detalhes que eu como um investidor, eu tenho que perceber.
Então, uma das coisas que é importante perceber é o tal da dominância. Então, por exemplo, o ativo C, nesse caso aí eu tenho então nas abscissas o risco, né? O risco do ativo, quer dizer, o desvio padrão, e nas ordenadas eu tenho o retorno do ativo, não é isso? Então, o retorno do ativo C, né, e o risco do ativo C, que é o sigma C. O retorno do ativo C é R, C barra. Né? Veja que o retorno do ativo C é menor do que o retorno do ativo B, correto? Só que o risco do ativo C é do mesmo tamanho do ativo B. Ora, se eu tenho um ativo C onde o retorno é menor, mas o risco é o mesmo, intuitivamente, o que eu faço? Olha, eu não quero nem saber desse ativo C, porque ele tem o mesmo risco que o ativo B e o ativo B dá muito mais do que ele. Rende, tem um retorno maior do que o ativo C. Então, não tem sentido pegar o meu dinheiro, né, e repartir ou colocar no ativo C, eu vou colocar no ativo B. Isso se chama dominância, né? Pois é dominado por quê? Porque o ativo C nunca será escolhido, pois é dominado pelo ativo B. Esse nunca será escolhido é meio radical, né? A gente sabe que tem gente que nem olha esse fato de risco, nem está olhando o risco direito, né? Ou não está sabendo analisar o risco, não conhece o risco e não percebe essa dominância. Esse é um ponto. O outro ponto é a questão da utilidade. Eu estou fazendo alguns questionamentos até em relação ao que o Markowitz ganhou, mas não, o prêmio Nobel, né, e o motivo pelo qual ele ganhou é esse aí, formalizou, mas que depois foram tendo outros raciocínios, isso aí não perdeu a validade, evidentemente, mas depois foram tendo outros raciocínios que foram contestando isso aí. Um deles é a questão da utilidade. Né? Olha, para você, o ativo C pode não ter valor nenhum, mas para mim pode ter. Né? Então, eu gosto de comparar mesmo sempre com um cavalo. Né? Ah, eu gosto de cavalo. Se eu tenho 10 mil reais, eu compro aquele cavalo. Né? Eu vou comprar. Tem gente que jamais gastaria 10 mil reais num cavalo. Não é isso? Cachorro. Eu tenho colegas que compraram cachorro de criadores lá de São Paulo, Santa Catarina, tal, pagaram 5 mil reais, mandaram trazer o cachorro de avião. É uma coisa assim. Eu prefiro ir ali, pego os cachorros que estão abandonados lá, né, os cães abandonados em asilos de cães, vou lá e pego um lá e fico comigo. Eu tenho 2 aqui em casa, foi mais ou menos assim. Eu gosto, porque eu não pago, não é porque até eu não gosto de cachorro, muito pelo contrário, eu acho que. Mas também não estou condenando ninguém que eu faça. Mas eu acho que ter um cachorro, você não precisa comprar o cachorro, né? Você tem que adotá-lo, né? Então você vai lá, adota o cachorro. Mas isso é uma questão minha. Tem gente que compra, que gasta 5 mil, 3 mil e compra o cachorro. Né? Então, assim, cada um, né? Cada um tem a sua utilidade. Eu quero um cachorro de raça, eu quero um cachorro bonito, tal, sei o quê. Né? Isso também é um status, ou não, nem nada de status, mas é aquela raça que me agrada, tal, eu gostaria daquilo lá. Então, isso é questão de utilidade. Né? Então, a princípio, você pensa o seguinte: olha, mas cachorro vale tudo a mesma coisa. Então, um cachorro vira-lata, adotado, né, ele seria um dominante em relação à situação dele ao cachorro não, o cachorro comprado no. Por quê? Porque eu prefiro, eu não pago nada, né? Ainda venho vacinado normalmente, tal, não sei o quê. Eu não pago nada e recebo de graça. O outro lá está investindo, comprando, pagando, vai dar o mesmo trabalho, né? Então, assim, é questão de utilidade, né? Se a gente fosse pensar em termos de ativo só de, né, e coisa, é questão aí já é um pouco mais disso, né, do que utilidade, mas só para fazer uma comparação em questão de preço, né? Então, agora, se eu for comparar o ativo B, então B domina C. Se eu for comparar B com a coisa já muda um pouco. O A tem maior retorno? Tem, mas, consequentemente, ele tem um risco maior. Aí já é uma outra coisa. Aí a gente já pensa o seguinte: bom, aí eu já não estou considerando a questão
de risco e retorno. O que eu estou considerando aí é se eu tenho aptidão ao risco. Se eu tenho aptidão ao risco, eu vou aceitar arriscar mais, no entanto, vou ganhar mais também. Certo? Então aí já vem a questão de aptidão a risco. Aqui já tem outra conceituação. Tá? Aqui você já começa a falar em apetite a risco ou não, né? Então, o retorno de risco de carteira, ele se aproxima muito, né, a conceituação daquele modelo em que eu tinha os pesos, né, as probabilidades do ativo, né, em determinado período de tempo. Mais ou menos a mesma coisa em termos de cálculo, né? O retorno de uma carteira de ativos é uma média ponderada dos retornos de ativos individuais. Então, tem o ativo 1, ativo 2, ativo 3, pelo peso 1, pelo peso 2, pelo peso 3, vamos supor, né? E se eu tivesse uma carteira, um ativo, ou média do ativo de carteira, da carteira, é a média dos diversos ativos com os seus devidos pesos, né? Então, cada peso aplicado. Aí, se for igual, é peso tudo igual. Por exemplo, tem 3 ativos, cada um tem um terço. Né? Um terço R1, um terço de R2, um terço de R3. O R da minha carteira vai ser a ponderação de um terço pelo. Mas eu posso dividir diferente. Né? Eu posso ter 20% num, 30% no outro, 50% no outro, por exemplo. Né? Então, eu posso diversificar essa questão de pesos também. Né? Agora, como seria a variância desse ativo? Se vocês lembram bem como é que é o cálculo de variância, o que é variância de um ativo, né? Eu vou botar aqui a fórmula conceitual, não matemática. Isso aqui é a fórmula matemática da variância do ativo, do retorno do ativo C, que nós vimos lá atrás. Mas como que isso aqui se daria se fosse o risco? Como é que eu calculo o risco? É a variância do ativo. Como é que eu calculo a variância do ativo? É o peso do ativo A vezes o ativo A. Veja que é variância. A variância é ao quadrado, então o peso tem que ser ao quadrado também. Mais o peso do ativo B vezes a variância do ativo B. Então eu tenho o risco do ativo A, o risco do ativo B. E aqui é o quê? 2 vezes o peso do ativo A vezes o peso do ativo B, vezes a covariância dos ativos, dos dois ativos. Certo? Então, o que acontece? Qual é o risco de uma carteira? É o risco do ativo A, mais o risco do ativo B, mais 2 vezes a ponderação, evidentemente, do risco dos dois ativos juntos. Tá? Numa diversificação de carteira, eu posso ter valores que são correlacionados negativamente. Se eu tenho valores correlacionados negativamente, isso aqui eu posso até diminuir, né? Veja que a covariância. Aqui nunca vou poder ser negativo, aqui também não, porque são 2 valores ao quadrado. Mas aqui eu posso ter valores negativos, que é o sigma AB. Sigma B é covariância. A covariância pode ser negativa. Então, se eu tenho uma covariância negativa, eu diversifico a minha carteira, o que acontece? Eu vou diminuir meu risco. A partir do momento que o meu risco era o risco de A, risco B e risco da covariabilidade entre A e B, se eu tiver a covariabilidade negativa, vamos supor, qual é a correlação negativa? Um exemplo de 2 ativos que tem correlação negativa. Recentemente a gente viu isso. A Bolsa e o que mais? O Ibovespa, né? O índice da Bolsa e o dólar. Né? Então, digamos que eu tenho ativos em dólar e o ativo na Bolsa. Então, é o risco do ativo do dólar, risco do ativo da Bolsa, menos aqui é negativo, porque essa correlação é negativa. Existe alta correlação entre o dólar e a Bolsa, mas ela é negativa. Veja que o grau de correlação não corresponde ao sinal. Não quer dizer que o sinal é negativo, o grau é baixo. Eu posso ter um alto grau de correlação, muito grande uma correlação, uma covariância, no entanto, negativa. O dólar, vamos pensar de novo no dólar e no Ibovespa.
Normalmente, claro que isso não é uma regra sempre, né, e nem proporcional, né, mas normalmente quando a bolsa cai, o dólar sobe. Quando a bolsa sobe, o dólar cai. Né? É proporcional isso? Sempre quando o dólar subir 2 pontos percentuais lá, a bolsa vai cair 1 ponto? Não, não é assim. O dólar sobe 2 pontos, a bolsa pode cair 1 ponto, pode cair 1,5 ponto, pode cair 2 pontos, pode cair, enfim, pode cair 10 pontos. Né? Não tem uma proporção, mas normalmente é isso que acontece. Então, na realidade, existe uma correlação. Ela não é perfeita, ela seria perfeita se fosse proporcional. O que é proporcional? Na mesma proporção em que o dólar sobe 2 pontos, a bolsa cai 10 pontos. Opa, isso é proporcional. Sempre quando ele subir 2, ela vai cair 10. E vice-versa. Sempre quando ela subir 10, ele vai cair 2, ou ele subir 10, vai cair 2, né? Ou ele descer 10, ela vai subir 2, o dólar. Então é sempre proporcional, 10 e 2, né? Mas não é assim. Né? A vida real não é isso que acontece. Agora, que eles têm uma proporção, tem. E essa proporção é inversa, né? Ela tem uma reta, como é que se fala? Uma reta descendente. Né? A relação, né? Vamos pensar numa reta aí, entre o dólar e a bolsa, ou bolsa e dólar, é uma reta caindo, uma reta decrescente. Existe uma alta correlação, só que ela é decrescente. Não é isso? Então, beleza, eu tenho aqui então que a minha variância é representada por isso aqui. Se a gente for pensar em termos de matriz, eu teria uma matriz x, um vetor xa, multiplicado pela matriz sigma A, sigma AB, sigma BA e sigma B, só que sigma A, B e sigma BA, que é a covariância, covariância de AB e covariância de BA, quer dizer, sigma AB e sigma BA é a mesma coisa. São coisas iguais. Né? Então, a ordem dos fatores aí na correlação não altera em nada. A correlação, quer dizer, o valor sigma AB é igual, idêntico ao valor sigma BA. Então, eu tenho uma matriz aí que eu multiplico o XA, o vetor XA, XB, pela matriz sigma A, sigma B, sigma AB, né? sigma B, sigma B, certo? Vezes XA, XB novamente. Aí eu vou ter exatamente isso aí, né? Essa multiplicação aí, certo? Então eu vou ter essa situação que vai me dar essa sigma 2, no caso é a variância, né? Tá bom? Vai ter exatamente isso aí que vai dar essa forma, exatamente essa formuletazinha aqui. Então aqui a fração investida, XA, fração investida no ativo A, XB, fração investida no ativo B, né? Fração de valores, né? Se eu tenho 100 mil, vou botar 70 no ativo A e 30 mil no ativo B. Então, vou botar 70%, 30%. Então, é 0,703. Então, é isso que ele está falando aqui, tá? Sigma A ao quadrado, variância do retorno do ativo A. Sigma AB, variância do retorno do ativo B. Isto é, aqui é o risco do ativo A e o risco do ativo B, né? E aqui a proporção do risco do ativo A, que é o risco, de uma certa forma é o risco como um todo, né, o valor do risco como um todo. E aqui é o sigma B, a covariância dos retornos de AB. Então, agora a fórmula geral, se eu tiver aqui, eu tenho 2 ativos, A e B. Se eu tivesse N ativos, como é que seria? Seria a variância, né, do ativo I, né, ativo 1, 2 até 1N, certo? E aqui as covariâncias, né, de I com J. Quer dizer, se eu tivesse 3 ativos aqui, eu teria isso aqui, A, B, e teria o XC, vamos supor que fosse XC ao quadrado, mais sigma C ao quadrado, mais, aí eu teria isso aqui, mais 2 vezes XA, XC, sigma AC, mais 2 vezes XC, XB, sigma BC, ou CB, tanto faz. Tá? Então, eu teria que a hiperfaz isso aqui. Se eu tenho N ativos, eu vou ter essa fórmula aqui bem grande. Né? Agora, eu posso representar isso muito bem por matriz. Eu vou mostrar para vocês, não na aula de hoje, mas na próxima aula,
ou na outra, né? Segunda-feira o Nelson dá, quarta-feira eu falo, mas o Nelson vai falar alguma coisa também sobre isso aqui. Eu vou mostrar para vocês como que funciona no Excel, né? Você achar esses valores aí que a gente vai ver como é que se faz aqui, né? Um exemplo aqui simples aqui. Covariância e coeficiente de correlação entre os ativos. Vamos lá. A covariância mede como os retornos, até para a gente não atrasar muito, né? A covariância mede como os retornos ativos variam em conjunto. Se eles apresentarem desvios positivos e negativos, nos mesmos momentos a covariância será um número positivo, né? O coeficiente de correlação, então, a covariância, o que é correlação? É covariância de IJ, a correlação de IJ é covariância de IJ dividido por desvio padrão de I vezes desvio padrão de J. Tá? Esses valores de correlação variam sempre entre -1 e 1. Na realidade, o que é a correlação? É um indicador, tá? É um grau de relação, um grau de relação entre duas variáveis. Então, por isso é que eu chamo aqui, ó, a covariância sobre o desvio padrão. Então, ele é um indicador, ele é um grau, né? É um valor que vai de -1 a 1. Sendo que 1 é o máximo de correlação positiva e -1 é o mínimo de correlação negativa. Então, por exemplo, se fosse proporcional cada subida do dólar de 2 pontos percentuais, eu teria uma queda do Ibovespa de 10 pontos, certo? Se houvesse isso, se houvesse perfeitamente essa correlação perfeita, né? Onde quando o dólar subisse 2, a bolsa descia 10 e vice-versa, veja que ele é negativo, né? Enquanto um sobe, o outro desce. E se eles fossem proporcionalmente, sempre nessa proporção, 2 e 10, 2 e 10, 10 e 2, o que isso quer dizer? Quer dizer que a correlação é perfeita. Negativa, mas perfeita. Tá? Então é isso, tá? E positiva é a mesma coisa, ela é perfeita, ela está em cima da reta, mas aí ela é positiva, né? Ela, enquanto um sobe, o outro também está subindo. E quando eu tenho eu não tenho correlação, não tenho covariância, quando isso aqui é zero, não existe covariância entre dois ativos, quer dizer, não tem nada um a ver com o outro, um não depende do outro, não impacta o outro, eu tenho o que a gente chama de independência entre os ativos. Tá? Quer dizer, aqui não existe correlação é zero. Então veja que ela vai de -1 a 1 e passa pelo zero, né? Então vamos lá, só para a gente ir entendendo mais, vamos dar um exemplo de dois ativos aqui. A diversificação reduz o risco da carteira. Para dois ativos A e B, a variância da carteira é dada por isso aqui, como nós já vimos. Veja que aqui eu substitui a covariância pela correlação. Se a gente for perceber aqui, ó, naquela fórmula lá, ó, o que é correlação? A covariância é correlação vezes desvio padrão de Y, vezes desvio padrão de I, vezes desvio padrão de X. Não é isso? Então é correlação vezes isso aqui dá covariância. Então naquela outra fórmula que tinha covariância, eu substituo pela correlação vezes os desvios padrões. Então aqui era covariância, lembra? De sigma AB. Agora aqui é a correlação de AB vezes sigma B. Então eu só mudei isso, tá? Só para mostrar para vocês, a gente vai trabalhar só com correlação, assim, para entender isso aqui, tá? Então a maior diminuição de risco será conseguida quando a correlação dos ativos for igual a -1, certo? Quando aqui for -1. Quando aqui for -1 é menor. Se aqui for zero, vai dar um valor. Quando aqui for positivo, vai dar esse valor mais esse. Mas quando for -1, vai diminuir. Então, se a correlação é -1, que é o menor valor de relação entre duas variáveis, isso aqui diminui. Então, é a menor correlação dos ativos, vai dar um menor risco. Então, o risco sempre vai ficar baixo quando a correlação é -1, é perfeita. Então, no mercado de ações, é muito difícil encontrar correlações perfeitamente positivas, negativas ou nulas. Quer dizer, é muito difícil isso acontecer. Pode ter dois ativos que são quase nulos entre eles, né? Pode ter dois ativos quase correlação quase 1 ou correlação quase -1. Mas não tem correlação -1, 1. Isso é muito difícil. Acho que nunca, não existe, né? Pode chegar a 0,98, mas 1 é meio difícil, né?
Então, quase sempre elas são positivas ou ligeiramente negativas. Aí vamos dar um exemplo aqui de dois ativos. O ativo A ele tem 20% de sigma, né, de risco, né, de 20% é o desvio padrão dele. Aqui o B é 10%. O X, eu vou botar, a minha carteira está dividida assim, eu vou botar um terço nesse ativo A e 2 terços no ativo B. O ativo A, ele rende 18% e o ativo B 9%, em média, né? Então, o retorno da carteira é o quê? É um terço vezes 18% e 2 terços vezes 9. Então, vou ter 12%. Esse é o retorno da carteira. E o risco da carteira? Bom, vendo lá pela fórmula, eu vou ter 1/3 vezes 0,2, que é 20%, né? Mais 2 terços vezes 0,1 mais 2 vezes 1 terço vezes 2 terços vezes 0,2, 0,1 vezes a correlação. Eu não substitui aqui. O que eu vou fazer é brincar com essa correlação para vocês entenderem o modelo, né? Então, aqui é desvio padrão da carteira, por isso que eu tiro a raiz. Então, eu tenho, veja que aqui, coincidentemente, não é coincidentemente, é propositadamente para a gente entender, né? É só uma brincadeira, um exemplo para vocês entenderem. Então, deu aqui 0,089 mais 0,0089 correlação, elevado a meio, ou raiz quadrada disso. Então, eu posso brincar com isso e dizer o seguinte, vamos supor que isso aqui, a correlação seja 1, que seja ser perfeitamente correlacionados. Então, eu vou ter que o meu desvio padrão, eu somo esses dois valores, tiro a raiz, vai dar 13,34%. Vamos supor que esse valor seja 0. Aqui, eu vou ter 9,43%. Esse mais esse, ao quadrado, 9,43%. E vamos supor que ele seja negativo, então vai dar 0. Certo? O risco é 0 aqui, não tem risco. Né? Observe, portanto, que à medida que o coeficiente de correlação diminui, isso é importante, né? O risco da carteira também diminui. Né? Então, se eu tenho uma correlação menor, meu risco da carteira vai diminuindo. Certo? Menor em termos negativos e positivos, né? Lógico. Então, se eu tenho positivo e eu tenho menor, que é negativo, eu vou diminuir o meu risco, óbvio. Se o coeficiente for igual a -1, a carteira composta 1 terço de A e 2 terços de B será sem risco nenhum, pois o desvio padrão é igual a 0. No caso de o ρ estar entre -1 e 1, o risco cai, mas não é totalmente eliminado. Certo? Nesse intervalo aqui. Ela sempre está nesse intervalo, tá? Mas ele mais próximo de -1, ele cai, obviamente, mas não é totalmente eliminado. Isso é o que acontece normalmente nas carteiras, né? Tá? Então vamos supor aqui que o ρ seja 1. Admite-se que os retornos da ativo A se correlacionem perfeitamente. Logo, o retorno do desvio padrão da carteira será dado pelo quê? Olha, se ele é 1, o retorno é esse. Se o risco vai ser o quê? Aqui, o risco vai ser isso aqui, raiz disso, né? Que vai me dar isso aqui, na realidade, o quadrado primeiro mais o quadrado segundo, né? Aquele negócio todo, vai me dar isso aqui ao quadrado, vai me dar isso aqui, ó. O risco de A mais o risco de B. Esse é o desvio padrão. Né? É o risco de um mais o risco do outro, quando ele é 1. Certo? Então, na realidade, ele vai ser uma reta. Ó. Então, retornos, ele vai subir conforme está subindo aqui para chegar a B. Né? E ele está subindo, chegando a B aqui no ponto B. Aqui. Então, aqui é só o retorno de B e o risco de B. Aqui é só o retorno de A e risco de A. E aqui é a composição. Quando eu tenho um pouco de A e um pouco de B, tal, ele vai ter esses retornos e esse risco. É como se fosse uma reta entre A e B, os pontos A e B ali. Tá certo? Em termos de risco e retorno. Se aqui for -1, o segmento AOB, porque vai ser essa a representação, se for -1, representa o lugar onde deve se situar as combinações possíveis entre ativo A e B.
segmento OA é ineficiente. Por que é ineficiente? Ora, gente, se eu tenho retorno aqui, eu tenho o mesmo risco que esse aqui. Esse risco aqui tem o retorno daqui. Ó. Esse risco aqui, que é igual a esse aqui, tem o retorno aqui. Então veja que esse ponto aqui é dominante em relação a essa reta aqui. Ó. Essa reta daqui de cima até esse ponto aqui, mais ou menos, ela é, que é o equivalente a esse, né? Ela é dominante em relação ao ponto A. Então o ponto A ele é dominado, ele é ineficiente, ele não entra na brincadeira. Certo? Então quando o ρ foi menos 1. Quando ele for nesse intervalo aqui, ele vai, na realidade, usando essa equação, ele vai funcionar como se fosse uma hipérbole, onde aqui é o ponto mínimo, né, de risco. É mínimo de risco, mas não é máximo de retorno, é mínimo de risco só. Certo? Então eu tenho esse ponto O, que é um ponto mínimo de risco, que é uma hipérbole mais ou menos. Né? Quer dizer, é uma hipérbole mais lateral, né, lateralizada. Então aqui, ó, para ρ menos 1, maior ganho de diversificação, combinações situadas no segmento OB proporcionam retornos esperados maiores em relação a quaisquer outras combinações situadas nos outros segmentos, né, que é o OB. Tá? Então ele é dominante, certo? Esse OB é dominante. Se eu for olhar a carteira, eu posso dividi-la, né, dessa forma aqui, porque ela está aqui, é a equação de menos 1 a 1, né? Veja que aqui ela tem um ponto de mínimo de risco, né? Risco mínimo, e retorno, né? O retorno é um retorno médio com risco mínimo aqui. Não é o máximo, que o máximo seria aqui, né? Mas o retorno e o risco aqui é alto, certo? Então, esse ponto, essa forma aqui de avaliação, ela é dada por essa equação na realidade, que é essa equação quando a gente tem, substitui, por exemplo, o que é XB? XB é 1 menos XA. Então, eu vou substituir o XA por 1 menos XA, o XB por 1 menos XA. Substituo na equação normal de risco, essa aqui é a equação de risco, né? Dado por essa função aqui. Com essa função de risco, eu substituo o XB por 1 menos XA. Como é que eu acho o ponto mínimo dessa função? Né? Aqui eu tenho a função, certo? Qual é o ponto mínimo dela? É esse. Como é que eu acho o ponto mínimo de uma função? Derivo, não é isso? Igual a zero. Então, aqui eu derivo a função igual a zero. Essa é a derivada da função igual a zero. Então, eu acho o XA pela derivada da função igualando a zero. Se eu achar o XA, eu também tenho o XB, porque o XB é 1 menos XA. Então, se eu tenho o sigma de B, o desvio padrão de B, o desvio padrão de A e a correlação, eu consigo ter a proporção ideal para esses dois ativos, eu consigo ter a proporção ideal para a minha distribuição de ativos. Então, qual seria a minha melhor distribuição de ativos? A minha proporção ideal dos ativos? Quanto que eu vou investir no ativo A, quanto que eu vou investir no ativo B? Se eu tenho o desvio padrão, quer dizer, o risco de A e de B, e a correlação entre eles, eu consigo achar o valor, o quanto que eu devo investir em A e, consequentemente, quanto devo investir em B. Quer dizer, eu estou otimizando a minha carteira. Na realidade, eu não estou otimizando a minha carteira. Aqui eu estou minimizando o risco da minha carteira. Veja que eu estou falando assim, não é o meu maior retorno, é o meu retorno de risco mínimo. Aqui, ó. Esse aqui é o retorno de risco mínimo, mas não é o maior retorno, né? O retorno está aqui, ó. Eu posso ter o RB, que é o maior retorno, posso ter até aqui, né? Se eu for pensar aqui assim, ó, um valor aqui assim, eu vou ter um retorno aqui, ó, né? Então, não é o meu maior retorno, mas sim a carteira de risco mínimo. Né? O retorno ele vai acompanhar esse risco mínimo. Né? Então, esse XA aqui e esse XB me dá a proporção da carteira de risco mínimo, né? Através da derivada
em função de XA dessa função aqui, né? Certo? Igualando a zero e tal. Então eu tenho aqui combinações eficientes. Além daquela carteira de risco mínimo, eu posso acrescentar o que a gente chama de ativo livre de risco, que é o tal do RF que vocês estão vendo aqui. Uma carteira de risco mínimo, eu posso, de vez botar dois ativos, eu posso botar um ativo que tem risco zero, né? Quer dizer, é o tal do livre de risco. É a carteira, é o ativo livre de risco, esse RF aqui. Então já muda um pouco o segmento e eu vou ter um ponto, na realidade, que é um ponto onde o risco é mínimo também, e é o que eu chamo de linha de mercado de capitais. Markowitz, né, fez lá, aqui não foi a linha de mercado de capitais, foi considerando uma carteira com um ativo livre de risco, tá? E Markowitz falou, mas na realidade foram outros que desenvolveram isso, tá? Então aqui ele faz essa diferenciação. O ótimo da carteira, como é que seria? Então ele faz a combinação que se situam na linha de mercado de capitais, são preferíveis de combinações que se situam na curva, né? Quer dizer, essa aqui são preferíveis a essa, né? Veja que essa aqui é dominante a essa aqui. Então, é a carteira livre de risco, né? Por isso que é RF aqui, tá? Aqui, ó, parte do RF é uma linha reta pegando num ponto ótimo da curva aqui. Então, aqui eu tenho que a linha de mercado de capital representa a verdadeira fronteira eficiente para combinações entre os ativos com risco e o ativo sem risco, que é o que a gente está falando aqui. Tá? O que é o ótimo da carteira? O ganho gera a utilização do índice chamado índice de Sharpe. O que é o índice de Sharpe? É o R da carteira, o retorno da carteira, menos o ativo livre de risco, o retorno do ativo livre de risco, dividido pelo risco da carteira. Então é o retorno da carteira menos o ativo livre de risco dividido pelo risco da carteira. Isso é o que chama-se índice de Sharpe. Então veja que o retorno da carteira tem que ser maior que o ativo livre de risco, senão não compensa. Se o ativo livre de risco for maior do que o retorno, aí eu vou usar o ativo livre de risco como melhor investimento, certo? Se ele for maior que o retorno. Agora, o índice de Sharpe, ele otimiza esse processo de que forma? Eu tenho o retorno de uma carteira que tem que ser maior que o retorno do ativo livre de risco, dividido pelo ativo livre de risco. Pelo risco do ativo da carteira. Desculpe, gente. Então eu tenho o retorno da carteira menos o ativo livre de risco. Então tem uma diferença aí. Essa diferença tem que ser positiva, evidentemente. E essa diferença é dividida pelo risco do ativo livre de risco, do ativo da carteira. Risco do ativo da carteira. Certo? Que é o que eu estou mostrando aqui. Então, percentual em relação ao ativo da carteira. Ao risco da carteira. Oh, meu Deus do céu, não é ativo da carteira. Risco da carteira, gente. Por favor. Me desculpe. Tá certo? Então, um exemplozinho aqui que a gente pode mostrar para vocês verem aqui. Esse exemplo aqui. Ó. Tem o ativo A, risco 5%, ativo B, risco 12%. Eu quero saber quanto que eu vou botar em A e quanto que eu vou botar em B. Eu sei que o retorno de A é 8% e o retorno de B é 25%. Tá? Então, o retorno seria o quê? 100%, vamos supor, né? Um retorno onde eu ponho 100% no ativo A, 8 vezes 8%, mais 0 vezes 25, dá 8%. O risco da carteira seria toda aquela fórmula, considerando que um deles é zero, né? O B é zero, então eu não teria essa formação, só teria o risco do ativo, eu não teria isso aqui, nem isso aqui, né? Então o risco seria só o risco do ativo A, certo? Que é o 5%, que a gente viu aqui, certo? Então, mas o que eu quero na realidade? Eu quero é achar um valor, né, que me dê um ponto de coisa. Então, aqui, por exemplo, aqui eu estou fazendo todas as possibilidades, né? Então, para WA e WB. Então, 0, 100, está aqui, né? Risco 12, 0 A, né? Nada em A é 100% em B.
Mesma coisa, 100% em A, 0 em B, que foi o que a gente viu, deu 8,5. Mas aí eu faço todas as possibilidades, quer dizer, todas as possibilidades pulando de 10 em 10, né? Óbvio. Eu tenho possibilidades em intermediárias aí. Mas 10,90 vai dar isso aqui de retorno, isso aqui de risco. 20,80, aí vai, né? Por aí vai. Certo? Veja que eu chego a um ponto aqui, ó. Estão vendo? Que eu chego a um ponto aqui que eu tenho, opa, o menor risco é aqui, ó. O menor risco está entre 70 e 30. Mas não é o maior retorno. Veja que o retorno é baixo. Então, como é que eu otimizaria esse processo aqui? Né? Eu otimizaria de que forma? Aqui estão os pontos, tá? Então, seria mais ou menos aqui o ponto ótimo de risco mínimo, né? O ponto de risco mínimo. Seria mais ou menos aqui, certo? Se eu fosse considerar, seria mais ou menos um ponto entre retorno de 10 e 15 e risco de 3 por aí, que foi o que a gente viu aqui, ó. Na realidade é aqui, né? O 3,18 dá 13,10 de retorno e 3,18 de risco. Certo? Claro que aqui eu fui de 10 em 10, pode ter valores menores entre esse intervalo aí, tá? Ok? Então, isso é que Markowitz fez. Ele otimizou, achou um processo daquela curva e otimizou, tá? Então, exemplo de dois ativos aqui. Eu tenho um ativo retorno, né, ação A, ativo B, o retorno, né, o W. Então, tá aqui os retornos, né, do ativo A, retorno, a ação do ativo B, e aqui o retorno, né? Então, o retorno fez o retorno daqui e o retorno daqui, tá, gente? Considerando aí o valor dos ativos, né? Aí, para o WA, eu acho 0, 0,1, aí vai, né? Até 0,9. E aí ele tem aqui o RP e o VP aqui, que seria a curva, tem o retorno médio, né, o retorno ponderado e a variância ponderada, né? Então eu tenho aqui, certo? Então aqui eu tenho o retorno ponderado, né, 3,37 por aí, aqui 27%, né, de variância. Aqui é a variância, né? E por aí. Então, se eu for fazer aqui a fronteira média de variância, eu tenho aqui, ó, aqui a variância, né? O retorno médio, aqui a variância, certo? E tenho aqui o peso total das carteiras, ok? Ele vai achar o ponto médio aqui, que é o de risco mínimo, ou o retorno para o índice de Sharpe, que deve dar mais ou menos por aqui. O índice de Sharpe é o seguinte, eu faço, que é eu tenho que ter um ativo livre de risco, então, por exemplo, aqui é o ativo livre de retorno médio é 2,23, o ativo livre de risco é 1%, eu tenho aqui o retorno médio do ativo A e do ativo B, né? Aqui o risco do ativo A e o risco do ativo B. Eu tenho a correlação que é menos 0,86, veja que é negativa, e tenho o ativo livre de risco de 1%. Então, o meu índice de Sharpe vai ser esse valor aqui, eu vou otimizar o índice de Sharpe. Então, faço na realidade, e aí tem no Excel, tem a gente faz pelo solver, né? Você pode fazer pelo solver, ele otimiza pelo índice de Sharpe esse valor aqui. Nós vamos fazer isso, tá? Na próxima aula nós vamos fazer isso. A próxima aula que eu for dar, né? Tá certo? Aqui tem alguns exercícios para vocês exercitarem esse processo, tá? E aí a gente entra em apuração do custo de capital, risco de investimento, é outra coisa, tá bom? Mas então, isso aqui fica da gente fazer o exercício, né, no Excel lá, inclusive tem lá no Moodle, se vocês quiserem, tiver curiosidade, tá, gente? Tá lá no Moodle, inclusive, uma planilha e uma aula que eu dei disso aqui, aula de exercício disso aqui, tá? Se vocês quiserem ver lá, tá lá, tá bom? Tá gravada lá essa aula, mas eu vou repeti-la
depois da gente dar lá a aula do Nelson aí, a gente dá. Então, na aula que vem, a gente entra no 7, tá? A gente deu o item 6, né? E na próxima aula a gente entra, depois desse exemplo no Excel, a gente entra no capítulo 7 aí. Tá bom, gente? Por hoje fica esse assunto dado. Tá bom? Tá bom, gente? Então tá resolvido? Valeu, Nelson. Então, obrigado, Nelson. Até a próxima. E aí eu vou aqui encerrar a gravação.